seguimos com a tetralogia de Shakespeare centrada no período da Guerra das Rosas, que foi uma série de batalhas entre duas famílias reais inglesas provindas da mesma dinastia, a dinastia de Eduardo III. Cada uma dessas famílias, que eram a Casa de York e a Casa de Lancaster, se considerava legítima para o trono. Aí a cabeça pra cá, cabeça pra lá, ganhando aqui, traição a colar. E essa guerra durou cerca de 30 anos. Isso é tudo contexto histórico real e contexto da peça. Henrique VI, parte 3. É a continuação de Henrique VI, parte 2, a nossa parada anterior, onde vimos o início do conflito, quando o rei Henrique VI tem sua governabilidade questionada, abrindo espaço para que Ricardo, da Casa de York, dê um golpe na coroa. Sem mais delongas... A peça abre onde a anterior nos deixou. Depois de perder a famosa batalha de St. Albans, o rei Henrique VI volta ao parlamento inglês, onde encontra Ricardo, duque de York, sentado em seu trono. Henrique, numa tentativa de evitar mais derramamento de sangue provocado por este racha na corte, propõe um acordo. Aqui te cedo para sempre a coroa, para ti e para teus descendentes, com a condição de que prestarás juramento de acabar com essa guerra civil e de que, enquanto eu viver, honrar-me-ás como teu rei. Ricardo aceita! Mas, infelizmente, ninguém além dos dois vê benefício nesse arranjo. E logo se formam duas frentes de batalha por detrás dos panos. De um lado, da Casa de York, da Rosa Branca, Ricardo, apoiado pelos seus filhos mais velhos, Jorge, Ricardo, prodígio entre os corcundas, e Eduardo IV, seu filho mais velho e herdeiro direto. Os filhos convencem o pai de que o acordo não tem legitimidade. Ô pai, por um reino se pode romper todo juramento. Eu quebraria 1000 juramentos para reinar 1 ano. Não duvido. Do outro lado, da Casa de Lancaster, da Rosa Vermelha, levanta possessa a Rainha Margaret, que não vai deixar Henrique deserdar seu único filho, Príncipe Eduardo de Gales, herdeiro do trono da Inglaterra. Lembram que ela veio toda novinha da França, desiludida com esse mundo dos homens? Pois é, ela cresceu. Homem miserável! Pai desnaturado! Se houvesses dado a ele metade do amor que eu dei, ou sentido aquela dor que padeci por ele uma única vez. Ela tá falando do parto. Não irias deserdar teu único filho. Uma mulher como general que precisamos temer. Adoro essa parte. Sim, ela esmaga o exército de Ricardo de York, que é capturado e humilhado pela rainha. Me solta! Coração de tigre envolto numa pele de mulher, loba da França, cuja língua envenena mais que os dentes de uma víbora. Quão mal assenta teu sexo tripudiar, como uma amazona prostituída. As mulheres são doces, ternas, compassivas. Tu és cruel. Ricardo de York é assassinado, desencadeando a ira de seus filhos. Enquanto isso, Henrique, que foi pedido gentilmente por sua esposa para ficar fora dos campos de batalha, observa a guerra ao longe e nos revela sua verdadeira vocação. Oh Deus, parece-me que seria feliz vivendo a vida de um simples pastor de ovelhas. Ai, como não seria doce, como não seria adorável. A moita do espinheiro branco não dá aos pastores que vigiam os seus simples cordeiros sombra mais agradável que o dossel de ricos bordados dá aos reis que temem a traição de seus súditos. Do alto da colina, ele vê uma das cenas mais horríveis que podem existir. Um filho que sem querer assassina seu próprio pai na batalha e um pai que sem querer assassina seu próprio filho. O exército de Margaret está perto de vencer a batalha, mas nos 45 do segundo tempo, checkmate. O jogo vira e Eduardo IV é coroado, se tornando rei Eduardo IV. Quanto mais difícil de conseguir, maior é a vitória. Margaret, que desponta cada vez mais como líder de seu exército, não desiste e busca apoio na França, sua terra natal, para contra-atacar, fortalecendo ainda mais essa aliança que apoia a casa dos Lancaster e o trono de Henrique VI. Assim, checkmate. Cai, Eduardo. Eis que assistimos ao despontar de um dos personagens mais famosos da dramaturgia shakespeariana. Sim, é ele, o
artimanhoso, invejoso e ambicioso, prodígio entre os corcundas, Ricardo III. Enquanto viver, considerarei este mundo um inferno, até que esta cabeça, que é carregada por este corpo mal formado, seja cingida por uma gloriosa coroa. Ele articula um plano para que seu irmão Eduardo IV volte ao trono, pois para ele isso é um passo mais perto do seu próprio reinado. Ora, posso sorrir e assassinar enquanto sorrir. Cruz credo. Assim, cai Henrique, volta Eduardo. Sim, é um Jogo de Tronos. Pra quem ainda não percebeu, é daí que foi inspirada uma certa famosa série sobre um Jogo de Tronos. E numa tentativa desesperada de recuperar o trono para o seu filho Eduardo, a rainha Margaret avança com seu exército extremamente enfraquecido. Vamos que vamos! Os homens sábios nunca perdem tempo em deplorar suas perdas. Que importa que o vento haja derrubado pela borda o nosso mastarel? Nosso piloto ainda está vivo. Apesar das belas palavras, o exército de Margaret sofre uma terrível perda. E como golpe final do destino, é presa junto com seu filho, que é apunhalado cruelmente pelos irmãos York diante de seus próprios olhos. Henrique, desolado e preso em uma torre, amaldiçoa o dia em que Ricardo III pôs os pés neste mundo. A coruja crocetava quando nasceste, como signo de desgraça. A gralha noturna gritava, predizendo tempos funestos. Monstro indigesto e disforme. E assim se dá a dura e fria queda de Henrique VI. O rei que amava o seu povo, mas não tinha sede de poder, ao ser apunhalado por Ricardo III. O rei Eduardo IV, confiante, envia Margaret para a França e comemora. Que nos resta agora se não gastar o tempo em suntuosos regozijos, em alegres representações teatrais, nos prazeres que convém a uma corte. Adeus amarga preocupação, pois agora, espero, começa a nossa permanente alegria. Sou capaz de acrescentar cores ao camaleão, de enviar à escola o sanguinário Maquiavel. Posso fazer isto e não posso conseguir a coroa? Ora, eu a apanharei. Ui, deu um friozinho aqui, né? A gente vê de onde vem nossas heranças, né? Talvez possa explicar um pouco dessa loucura que vivemos hoje. Sempre bom olhar pra Shakespeare. Sempre bom olhar pro teatro. Ai, o teatro. Eu gosto do teatro. Os tempos estão mudando. Próxima parada, dando uma pausa nos dramas históricos para um lugar um pouquinho mais quente. 2 Cavaleiros de Verona.